parlamentares se mobilizaram para criar gabinetes de fiscalização dos ministérios e das estruturas do governo federal. Sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o ex-ministro da Educação e deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, que será um dos responsáveis justamente por acompanhar os trabalhos do MEC. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan. Obrigado, Daniel. Prazer meu estar com você e com o Lívia aqui, conversando com boa parte da população brasileira. Pois é, vários assuntos para tratarmos. Agora, não é novidade que um dos trabalhos importantes dos legisladores, congressistas, é justamente monitorar e fiscalizar o trabalho do Executivo Federal. Agora, a partir dessa criação desses gabinetes específicos ou ministérios espelho, como nós pudemos observar em vários portais de notícias, parece que esse trabalho vai ser diferente, né? Cada parlamentar vai monitorar uma pasta. O senhor vai ficar com a pasta de educação e vários outros parlamentares farão essa fiscalização profunda dessas pastas. Conta para a nossa audiência como vai funcionar esse trabalho, qual é o objetivo, apontar erros, dar sugestões para o governo federal. Isso será publicizado de tempos em tempos? Conta para a gente, deputado. Bom, como você bem destacou, dentre as missões do parlamento está a missão de fiscalizar o poder executivo, né? Acompanhar a execução de políticas públicas, a atuação do governo, se porventura avança ou não na direção correta. E dentro dessa realidade, houve a ideia trazida pelo deputado Deltan Dallagnol, que a gente pudesse organizar atores da oposição de diversos partidos, tendo em vista especificidades e especialidades, aquilo que cada um se sente mais à vontade para atuar. No meu caso, eu fiquei com a missão de acompanhar as políticas públicas vinculadas à área da educação, até porque eu já fui ministro da Educação, e evidentemente vou dedicar boa parte da atuação parlamentar focando desempenho da educação, as políticas colocadas à frente pelo Ministério da Educação e as parcerias com estados e municípios para que a gente possa, de fato, melhorar essa agenda que é vital para o desenvolvimento do Brasil. Outros parlamentares se ocuparão de outras funções, de outras áreas, de outros ministérios, como Segurança Pública, Defesa Nacional, Saúde, Fazenda, Economia. Então, a gente vai se dividir, cada um na sua tarefa. Isso não quer dizer, só para concluir essa primeira fala, que a gente tenha dificuldade de atuar em outros campos. Eu também atuarei em outros campos, mas a minha dedicação enquanto gabinete de fiscalização será dedicada principalmente para a área da educação. O ex-ministro da Educação, na época da presidência de Michel Temer, nada mais justo, né, deputado, que o senhor coordene o trabalho voltado para essa área. E falando então sobre o Ministério da Educação, que é o ministério espelho que o senhor vai representar, o governo já completa ou completou 100 dias com muitos desafios nessa área e cito 2 aqui para saber se estão entre as prioridades a serem analisadas pelo grupo que o senhor vai coordenar. Houve a suspensão por 60 dias do cronograma de implementação do novo ensino médio, que gerou muito embate, muitas críticas, alguns apoiadores também dessa medida, temos os 2 extremos. E também, em meio a essa onda de violência nas escolas, as ações do governo federal para ajudar prefeituras e também estados na implementação de medidas para prevenir esse tipo de violência, de ocorrência dentro das escolas. Estas seriam 2 das prioridades a serem analisadas pelo Ministério, deputado? Se não, quais seriam? Bom, a gente pode elencar 2 ações ou 2 tarefas que dizem respeito a momentos específicos. Uma tarefa emergencial, que diz respeito a uma situação crítica vivida por escolas brasileiras, que até bem pouco tempo atrás seria um ambiente mais seguro para crianças e jovens, e de repente se torna um ambiente onde os pais, os familiares, as crianças se sentem inseguras diante dos ataques que ocorreram e até das mortes de crianças, como aquela situação dramática em Santa Catarina e agora em Goiás, se espalhando pelo Brasil. Evidentemente que a gente tem que discutir amplamente a nível nacional, no Parlamento, no Ministério da Educação, na parceria com estados e municípios,
Que tipo de ações a gente pode empreender? Ações de repressão, de punição, ações na área de saúde mental, na melhoria da infraestrutura das escolas em proteção das crianças do ponto de vista de segurança, detector de metais, ações de combate a essas situações extremas que nós estamos vivendo. Eu não acho que há uma solução única, é muito difícil você se deparar com uma situação como essa e simplesmente definir qual o modelo de repressão ou de combate a esse tipo crítico que a gente viveu nos últimos dias. Lamentavelmente, eram episódios que ocorriam só no exterior, principalmente nos Estados Unidos, e que, de repente, fazem parte da realidade do Brasil. Eu clamo à sociedade como um todo, pais, familiares, educadores, professores, Ministério da Educação, prefeituras e governos, para que a gente possa debater de forma ampla e adotar medidas que combatam essa situação de violência e de medo que se instala nas escolas do Brasil. E a outra situação de respeito a uma política estrutural, mudança no ensino médio, vital para os nossos jovens. A gente tem 40% de evasão. O desempenho do ensino médio no final do terceiro ano é trágico. Apenas 3% conseguem performar em matemática adequadamente. Apenas 30% em português. E com uma taxa de evasão, como eu já disse, gigante. Os indicadores de IDEB, de PISA, que é um teste e uma avaliação internacional, são dramáticos para a realidade do Brasil. Por isso a necessidade da reforma do ensino médio, do novo ensino médio, e eu quero crer que essa posição última do governo de não revogar mais a reforma, que seria a intenção original, e passar para uma discussão dela e uma adaptação, ela é bem-vinda desde que não mexa na estrutura de um ensino médio que está sintonizado com o que é praticado há anos, há décadas, nas principais nações do mundo. Pois não, deputado, o senhor é um parlamentar do União Brasil, do estado de Pernambuco. Me permita mudar o assunto, porque há pouco nós trouxemos a informação sobre disputas internas na sigla, inclusive vários parlamentares anunciando a desfiliação, inclusive o caso emblemático da Daniela Carneiro, que foi eleita deputada, mas também ministra de Estado. Há uma grande insatisfação de muitos filiados e também parlamentares com o presidente Luciano Bivar, especialmente no que tange às disputas e tratativas para os diretórios estaduais. Parece que isso acontece também no estado do senhor, o estado de Pernambuco. Queria que o senhor explicasse para a nossa audiência qual é a insatisfação de parte do União Brasil com Luciano Bivar. O que pode acontecer a partir de agora que isso já foi declarado, né? Muitos parlamentares não aceitam essa situação. Bom, Daniel, eu acho que seria uma atitude até antiética da minha parte, num programa de televisão de ampla audiência e sem o direito ao contraditório, expor uma posição de antagonismo com o presidente da minha sigla, no caso, o deputado Luciano Bivar. Eu tenho divergências, são públicas, elas ocorreram ainda durante o processo eleitoral de 2022 e permaneço, inclusive, com embates políticos muito importantes e relevantes dentro da realidade pernambucana. Eu não quero aprofundar esse debate, essa discussão, tendo em vista essa divergência, que ela é pública, porque eu acho que seria uma atitude, eu diria, até antiética da minha parte, como eu disse no início da minha posição, tendo em vista a ausência do próprio deputado Bivar nesse espaço. Eu só quero afirmar que há, de certo modo, quando a gente trata da fusão entre o PSL, o partido original do presidente Bivar, e o Democratas, o meu partido, foi a única filiação na minha vida. Eu fui filiado ao PFL, que mudou de nome para Democratas, que depois se fundiu com o PSL para formar União Brasil. Então, todo o meu processo de formação política se deu dentro do Democratas e do PFL, que é um partido, ou são partidos, ou um único partido, mudou de nome, como eu já disse, que tem uma cultura muito democrática, muito plural, muito de debates internos e cuja resolução dos problemas se dá por meio das negociações transparentes, diretas e muitas vezes até no voto, quando é necessário. A cultura
do PSL era uma cultura um pouco distinta dessa realidade, um pouco mais autocrática e centralizadora. Então, eu não quero aqui julgar ninguém, nem, eu diria, trazer a minha experiência pessoal e a minha realidade pernambucana para expor diante de um quadro nacional. Respeito quem pensa diferente, inclusive o próprio presidente Bivar, mas vou continuar sempre insistindo para reafirmar a cultura que eu herdei dentro do Democratas, de diálogo, de democracia, de pluralidade, de respeito ao próximo, para que a gente possa fortalecer o União Brasil. Perfeito. Deputado, só para não ter dúvida para a nossa audiência, o senhor continua na sigla? Continuo continuo na sigla e vou lutar dentro da sigla. Eu acho que alguns optam, por exemplo, pelo caminho de mudar por meio de busca de um caminho alternativo, como é o caso dos deputados do Rio de Janeiro. Eu busco mudar por dentro, ou seja, convencer o partido de que o melhor caminho é a democracia interna, o fortalecimento por meio do diálogo. Perfeito, a gente quer agradecer demais ao deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, e a gente segue acompanhando, inclusive, o trabalho desses gabinetes de fiscalização do governo federal. Deputado, bom trabalho para o senhor, boa sorte e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Obrigado, Daniel. Um abraço para você, para a Lívia e todos que nos acompanharam aqui na Jovem Pan News. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, deputado.